abençoado. Então, se você quiser conhecer mais dele, pode falar comigo, será um prazer apresentá-lo a você. Abra sua Bíblia no Salmo 116. Numa noite de gratidão como essa, durante a semana orando ao Senhor e cantando ao Senhor e lendo as Escrituras e pedindo para que Deus direcionasse, para que nós compartilhássemos com irmãos a palavra de Deus, e só vinha uma coisa na minha cabeça durante toda a semana: gratidão. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele é. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como nós podemos responder a Deus em gratidão pela graça que Ele nos tem dado. Olha o quanto nós cantamos dessa graça, da bondade. Ele não nos deixa, Ele fez muitas coisas por nós. De manhã até o anoitecer, Deus tem cuidado de nós. A palavra do Senhor tem sido pregada e Deus tem salvo gente no nosso meio. Gratidão. E eu quero convidar você a abrir o texto das Escrituras do Salmo 116. Esse salmo de ação de graças, para que nós estudemos aquilo que o Senhor é e possamos servi-lo melhor. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Salmo 116 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso para com você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, e sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora nós estamos diante da Tua palavra para meditarmos nas Escrituras. E nós precisamos que o Senhor, por misericórdia e graça, fale aos nossos corações por intermédio do Seu Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos que o poder não está no falar aqui, o poder não está na exposição em si, mas na Tua palavra, na proclamação do Teu Evangelho. E nós queremos lhe pedir, Deus, que esse Evangelho encontre lugar de morada nos corações aqui presentes. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você consegue fazer um exercício de trazer à sua memória algum motivo de louvor a Deus? Nós já fizemos isso no início do culto, pedi pelo menos para que você fizesse. Mas se você fosse buscar na sua mente, você acredita que você teria mais motivos de louvar a Deus ou mais pedidos a fazer a Deus? Mesmo no meio das nossas lutas e no meio das nossas adversidades, nós podemos ter certeza que o Senhor está conosco cuidando de nós, e isso é um motivo de louvor a Deus. Quando nós olhamos para esse salmo que nós lemos aqui para a nossa meditação nessa noite, nós vamos ver que o salmista está aqui elencando motivos de louvor a Deus, mesmo no meio das aflições. E ele não diz que ele não enfrentou aflições, pelo contrário, ele fala que nas suas aflições ele louvava a Deus. O Salmo 116, ele faz parte de um composto de 6 salmos que são conhecidos como
Alel, ou Aleluia, cujo tema principal é o louvor a Deus. Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Esse grupo de salmos, ele era usado na liturgia do templo e diante de toda a congregação de Israel, exatamente para infundir na igreja a percepção da ação de Deus e nos mostrar que Deus deve ser louvado acima de todas as coisas e em todas as circunstâncias. Esse salmo, em especial, ele mostra o impacto que teve a ação de Deus na vida do salmista. Detalhe, é um salmo anônimo, nós não sabemos quem o escreveu. Mas o salmista está relatando aqui da sua experiência pessoal com o Senhor, em como ele foi assistido por Deus, em como Deus com misericórdia o visitou. E essa visitação do Senhor também é vista nas nossas vidas e nos deve mover à adoração. Ainda que nós não saibamos a natureza exata das tristezas pelas quais o salmista passou, e aqui pode haver algumas indicações. No versículo 3, poderia sugerir uma enfermidade, quando o salmista diz que laços de morte o cercaram. Ou no versículo 11, poderia estar sugerindo uma perseguição. Versículo 11 diz: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Talvez alguém estivesse mentindo acerca dele. Independente de qual fosse a circunstância, o salmista está dizendo que Deus esteve com ele, o protegeu, o fortaleceu e cuidou dele em todas essas circunstâncias. E nesse testemunho pessoal do salmista, nós vemos a importância de que todos nós realmente também tenhamos o louvor a Deus como a tônica do nosso serviço no culto divino. Eu sei que nós estamos vivendo dias em que o culto ele tem sido deslocado do lugar que a Bíblia o coloca para um outro lugar. Cada dia mais nós estamos vendo que os cultos eles são formatados para que as pessoas se sintam bem. Eles são formatados para que as pessoas saiam mais animadas, para que as pessoas saiam mais fortalecidas, para que as pessoas saiam mais colocando os seus potenciais na sua própria vida, exercendo os seus potenciais. Diga-se de passagem, isso é perigoso, porque o nosso maior obra é pecado, o nosso potencial pecaminoso é inominável, se a gente colocar tudo em prática, só pela graça de Deus. Ao passo que o lugar do culto é o lugar da adoração. Deus deve ser o centro do culto. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos a importância de nós colocarmos Deus no seu devido lugar. E esse salmo está dividido em duas partes, que são de fato os argumentos do nosso sermão nessa noite. Dos versos 1 até o 11 e dos versos 12 até o 19. No verso 12 em específico, o salmista traz uma virada, uma chave. Ele diz: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Talvez fosse uma boa pergunta que a gente poderia guardar no nosso coração hoje. O que a gente pode dar para Deus por todos os benefícios que Ele tem para conosco? E aqui não é em forma de pagamento. Não há nada que pudéssemos dar a Deus em forma de pagamento por aquilo que Ele fez por nós. Mas como nós respondemos a Deus pela graça que Ele já derramou sobre nós? Como nós respondemos a Deus pela salvação, por tantos outros benefícios que nós já nominamos aqui, aos pais que viram seus filhos agora publicando a sua fé diante de toda a igreja? O que você poderia dar a Deus por um filho que está nos caminhos do Senhor, enquanto nós vemos relatos diários da juventude se perdendo mundo afora, assustadoramente, na nossa cidade de Maringá? Cada dia que eu abro as notícias, eu me assusto. Jovens de 19, 17, 18, envolvidos nas drogas, sendo assassinados brutalmente. O que nós poderíamos dar ao Senhor pelo benefício que Ele nos dá de vermos os nossos filhos na igreja, servindo a Deus? Essa pergunta do salmista ela é muito relevante para nós. O que nós poderíamos dar a Deus? Porque Ele não nos fulminou diante dos nossos muitos pecados. Ele tem tido misericórdia de nós, tem sido compassivo.
E é basicamente isso que nós vamos ver nessa noite. Algumas respostas de gratidão que nós podemos dar a Deus pelas graças recebidas. Basicamente, duas respostas. A primeira delas é reconhecer os feitos de Deus. Se tem algo que agrada o coração de Deus, e se tem algo que a igreja deve de fato fazer diariamente, é reconhecer os feitos de Deus. Parece que cada dia mais nós temos nutrido nos nossos corações uma insatisfação perene para com Deus. Por mais que Ele renove graça sobre graça, manhã sobre manhã, parece que a gente sempre quer mais. E Deus já te deu um carro, você quer o carro melhor. Deus te deu uma roupa, você quer aquela de marca. Deus te deu uma televisão de umas polegadas, você quer outras polegadas que você não tem. Deus te deu uma coisa, você quer outra. Parece que hoje nós estamos vivendo uma profunda insatisfação. Só que quando nós olhamos para esse salmo, o salmista começa dizendo que ele reconhece aquilo que Deus já havia feito por ele, irmãos. O salmista inicia esse salmo declarando o seu amor ao Senhor, baseado nos atos de amor do Senhor para com ele. E a Bíblia é clara dizendo que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe por que nós muitas vezes temos uma falha no nosso amor para com Deus, na nossa gratidão para com Deus, no nosso louvor para com Deus, no nosso serviço para com Deus? Porque nós temos uma falha em reconhecer o grande amor de Deus derramado sobre nós, com bênçãos diárias inumeráveis. Jamais conseguiríamos contá-las todas. Aqui o salmista faz uma amostragem das bênçãos de Deus. No versículo 1 ele diz: eu amo a Deus, porque Deus ouve as minhas orações. Coisa boa, irmão. Nós temos um Deus que nos ouve, apesar de nós. Às vezes a gente pede coisa ruim. Às vezes a gente entra diante de Deus mais ou menos como se a gente estivesse entrando no mercado com um carrinho de compra. Põe aqui, Deus. Mas bondosamente Deus ouve as nossas orações. O salmista elenca mais alguns motivos. Ele ama a Deus, ele reconhece que Deus se inclina até ele. Olha que coisa maravilhosa, versículo 2. Porque Deus se inclinou os seus ouvidos para mim. Aqui tem uma implicação muito grande, irmãos. Ele reconhece que Deus é o Altíssimo, entronizado acima de todas as coisas, e que de maneira alguma, per si, ele teria acesso a esse Deus, se não fosse o próprio Deus voltando-se para ele. O inclinar-se de Deus é a disposição bondosa, amorosa, misericordiosa de Deus em vir ao nosso encontro, em tocar as nossas falhas, as nossas fraquezas. A maior manifestação desse inclinar de Deus foi a vinda do próprio Jesus, o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. Lembro-me de uma canção lindíssima. E recomendo que você a ouça em casa. O grupo que a canta é o Prisma Brasil. É coisa de velho, lá atrás. Já declarei a idade aqui, né? E quem conhece o CD já sabe também. Mas a canção diz assim: um de nós, menino Deus nasceu e se fez um de nós. O eterno Deus tocou o mundo dos viventes, pisou aqui, se fez carne e habitou entre nós. Eu amo a Deus porque Ele se inclinou até onde eu estou. Eu não poderia ir onde Ele está. Ele veio ao meu encontro. E olha o que Ele fez. Versículos 3 e 4. Deus livrou a nossa alma do inferno, irmãos. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito, então invoquei ao Senhor. Livra minha alma. Deus é aquele que nos livra a alma do inferno. Precisamos reconhecer esses fatos de Deus. Jesus pagou o preço na cruz por nós. Ele morreu no nosso lugar. O salmista também reconhece os feitos de Deus no seu caráter compassivo, no seu caráter justo e misericordioso. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, versículo 5.
compassivo e justo é o Senhor. Deus é misericordioso. Aqui nós temos duas expressões muito interessantes para mim e a você: compaixão e misericórdia. Duas palavras de raiz dupla. Duas construções de palavra que manifestam expressões acerca daquilo que Deus é para nós. Compaixão, aquele que padece em conjunto. Padecer é sofrer. Deus resolveu entrar no nosso sofrimento. Pastor, isso aí é simples. Seria, se Deus não fosse totalmente inatingível. Não há nada que possa fazê-lo sofrer. Não há nada que possa tocar na sua santidade. Não há nada que possa atribulá-lo. Não há nada que possa lhe tirar o sossego. Deus é exaltado acima de todas as coisas. E Ele resolveu entrar nas nossas dores. E aí você vê o autor de Hebreus dizendo que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Muito pelo contrário. Nós temos um sacerdote, Jesus, que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele sofreu as nossas dores. Ele foi perseguido, ele foi humilhado. Declaramos aqui, enquanto nós fazíamos as perguntas à pública profissão de fé e ao batismo, o credo apostólico, que cremos em Jesus, Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, sofreu sob a égide de Pôncio Pilatos. Esse Jesus que sustenta o universo com a palma de suas mãos foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ao lugar dos mortos. E o Pai o ressuscitou. Ao terceiro dia, o Senhor se compadeceu de nós. Veio sentir as nossas dores. E por que Ele fez isso? Por conta da segunda expressão, misericórdia. Outra palavra dupla, miséria e cardia. Deus colocou o seu coração bondoso nas nossas misérias. Ele veio nos visitar, Ele veio nos tirar do lamaçal de pecado. E o salmista reconhece isso. Eu amo ao Senhor por todos esses feitos. Ouviu a minha oração, se inclinou até mim, tirou a minha alma do inferno, se compadeceu e foi misericordioso para comigo. O Senhor ainda me protegeu. Deus nos protege, irmão. Versículo 6. Ele está com a gente todos os dias. É promessa dele. Evangelho de Mateus. O Senhor diz: eis que estou convosco. Quanto tempo? Até amanhã só? Daqui uma semana, um mês, um ano. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. Deus é aquele que nos protege quando nós estamos indefesos. E mais, versículo 7, Deus é aquele que traz sossego para a nossa alma. Lembrei-me de um outro hino, você também vai lembrar. Ele dizia assim: manso e suave, Jesus convidando. Venha, ó pecador. E no coro ele dizia assim: vem já, vem já. Quem é para vir? Alma cansada, vem já. Por quê? Porque o Senhor é aquele que dá alívio à nossa alma. Ele dá sossego com a sua generosidade. Livra-nos da morte. Versículo 8. Enxuga as lágrimas dos nossos olhos e livra os nossos pés da queda. E ainda por fim, no versículo 16, Ele é aquele que quebra as nossas cadeias. Ele quebrou todo o poder do pecado, da morte, do inferno, de Satanás, de sobre nós. Em Cristo Jesus nós somos completamente libertos. Então o louvor a Deus sempre traz consigo o reconhecimento pela maravilhosa graça do Senhor para conosco, os benefícios imerecidos que nós recebemos do Salvador. Como resposta de gratidão à graça de Deus, nós precisamos reconhecer esses feitos. Quem é que nos tem livrado? Quem tem cuidado de nós, quem nos tem sustentado, quem tem renovado vida diariamente sobre nós, é Deus. Reconheço que é a mão de Deus quem me sustentou. O louvor e a adoração, irmão, não reside somente nos momentos de livramento. Até porque se há livramento, é porque houve o quê? Luta.
O salmista sabe muito bem disso. E é por isso que nesse primeiro momento, uma resposta que nós poderíamos dar a Deus por tantas coisas que Ele nos tem feito, é reconhecer que é Ele quem tem feito cada uma dessas coisas. É o Senhor. Segundo lugar, para a gente terminar, e hoje eu vou ser bastante rápido, e nem acostuma muito com isso, a não ser que a gente batize e receba 19 mesmo todo domingo. Prometo que eu sou rápido todo domingo. Então, bora evangelizar. Segunda resposta de gratidão à graça do Senhor, se a primeira é reconhecer os seus feitos, a segunda é muito óbvia e bem objetiva, é louvar a Deus por esses feitos. É dizer aleluia, glórias ao teu nome. O Senhor tem sido bondoso demais. E é aí que o salmista entra com aquela pergunta do versículo 12. Então o que eu vou dar ao Senhor por todos esses benefícios? Livrou a alma da morte, cuida de mim, tem misericórdia, se compadece, assossega o meu coração. O que eu vou dar para Ele? Quando nós falamos em gratidão, a gente precisa entender que gratidão, assim como louvor e adoração, é sempre uma atitude de resposta. O louvor genuíno, ele não é uma atitude ativa, ele é uma resposta a Deus. O louvor genuíno. Aquele sentimento, não, eu quero cantar uma coisa para Deus porque eu canto bem, isso não é louvor. Isso é você tentando convencer Deus de te ouvir, porque você tem alguma coisa boa para oferecer, e imagina que Ele vai parar o céu e falar, deixa eu ouvir o que a pessoa vai falar. O louvor verdadeiro, ele é responsivo, porque ele vem do reconhecimento das coisas que Deus fez, e ele surge no nosso coração como uma resposta que não é meramente emocional, mas que tem uma postura prática, que oferece uma mudança, uma atitude de vida. O louvor verdadeiro é um louvor que muda o nosso coração em reconhecimento a Deus. Que darei ao Senhor para todos os seus benefícios para comigo? O salmista propõe 3 ofertas. A primeira delas é tomar o cálice da salvação. A ideia de cálice da salvação aqui não é que você vai tomar um copo de vinho ou do sangue, por assim dizer. João Calvino, grande teólogo reformado, pai da teologia presbiteriana, ele alude essa expressão, cálice da salvação, as ofertas que eram derramadas como libação, onde o vinho era derramado sobre o altar, como uma lembrança da libertação que Deus fez para com o povo do Egito. Então, quando eu digo tomarei o cálice da salvação, eu digo eu reconhecerei que eu fui liberto do pecado pela graça do Salvador. Eu reconheço que eu só tenho acesso ao céu porque Cristo morreu por mim. Eu reconheço que eu fui salvo por Jesus e agora eu vou viver como salvo. O apóstolo Paulo diz isso no Evangelho, ou melhor, em Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 4, dizendo que nós devemos viver de modo digno da salvação que nós recebemos. A primeira proposta de resposta de louvor do salmista é: eu vou viver de acordo como é o viver de alguém que foi salvo. Como um salvo deve viver? Salvo deve louvar a Deus cantando? Deve. Salvo deve ler a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor? Deve. Salvo deve orar ao Senhor? Deve. O salvo deve ter gratidão no coração? Deve. Um salvo deve frequentar os cultos, a igreja, o tempo todo? Deve. Então eu vou viver como salvo. Eu vou entender que essa salvação que me atingiu não é para eu guardar no bolso, ou para eu tentar usar como uma cédula no dia que está aproximando da minha morte. Eu falo, ó Deus, eu recebi a salvação. Não. Essa salvação que eu recebi, eu vou vivê-la na prática diariamente, para a glória do Senhor. Segunda resposta que o salmista propõe é a invocação do nome do Senhor, que está diretamente ligada à primeira resposta. Por exemplo, se o salvo é chamado a prestar culto ao Senhor, a invocação é a adoração pública, com proclamação das obras e do caráter do Senhor. É celebrar o nome do Senhor, conforme diz os versículos 13 e o 17. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o seu nome. É participar publicamente das obras de louvor do nosso Deus.
É dizer a plenos pulmões, de peito aberto, com toda a força: eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus, a minha vida é de Jesus e o meu testemunho é de Jesus. É fazer isso no trabalho, é fazer isso em casa, é fazer isso nos nossos relacionamentos comerciais, em tudo aquilo que nós fazemos. Lembro-me de um professor, o reverendo Heber de Campos Júnior, que ele falava que essa transformação que o Espírito Santo faz em nós, a conversão genuína, ela não deve mudar algumas coisas, ela deve mudar tudo em nós. Ela precisa mudar a maneira como a gente compra salsinha na feira, a maneira como você aborda as pessoas. O salmista diz: como um ato de louvor, eu vou invocar o nome do Senhor e viver de maneira digna em todo lugar. Terceira proposta do salmista é cumprir os votos diante dos santos. Fidelidade. Lembram-se que eu falei para que a igreja foi chamada? A igreja não é chamada a ser grande, não é chamada a ser bonita, não é chamada a ser confortável. Até como uma dor no ouvido de muitos, a igreja não é chamada para ser relevante nos contextos sociais. A igreja é chamada para ser fiel, proclamar a verdade do Senhor, falar da palavra do Senhor. O salmista está dizendo aqui exatamente isso. Fidelidade. Vou cumprir os votos que eu fiz diante de Deus. Vou cumprir os deveres assumidos. Os pais que batizaram os filhos assumiram o compromisso. Orar com eles, orar por eles, ler a Bíblia com eles, ensinar as Escrituras, trazê-los na igreja, é um compromisso. Você que veio a profissão de fé e batismo, você que se tornou membro da igreja, você assumiu um compromisso. Comigo? De maneira alguma, irmão. Sou tão pecador quanto você, eu preciso honrar os compromissos que eu assumi, como você precisa. Mas nós temos um compromisso com o Altíssimo e nós fizemos isso diante de tão grande nuvem de testemunhas. E dissemos: Senhor, a nossa vida é sua. Nós devemos louvar a Deus pelos seus atos para conosco, assumindo os compromissos. Louvor e adoração é muito mais do que canção. Eu amo cantar. Acho que a igreja deve cantar muito mais do que canta. No dia a dia, diariamente, louvar, lembrar dos feitos de Deus. Mas louvor e adoração é mais do que o culto coletivo. É vida constante no altar de Deus. É preocupação com um bom testemunho. Para concluir, meus irmãos, Deus tem se revelado gracioso conosco. Cristo é a maior prova da graça de Deus. Cristo é a maior prova da bondade de Deus. Cristo é o maior benefício de Deus para conosco. O que daremos ao Senhor por esse tão grande benefício que Ele nos tem dado? De maneira prática, quero propor aqui, sugerir para você 4 respostas diante daquilo que nós já estudamos. Primeira, reconheça a graça da salvação. Considere o que isso significa. Você foi liberto do inferno e foi colocado no céu por causa de Cristo. Isso é o mais importante. Segundo, reconheça que os seus dons e talentos foram dados por Deus. Nada que você tem de bom é seu. É tudo de Deus. Devolve para Ele em adoração. Eu não sei quais são as habilidades que Deus colocou sobre você. Alguns a gente sabe, mas não sabe de todos. Coloque todas as suas habilidades a serviço de Deus. Pastor, na igreja? Não, irmão, a igreja é uma pequena amostragem no seu dia a dia. Coloque as suas habilidades em testemunho ao Senhor no seu dia a dia. Terceiro, fuja. Meu irmão, presta atenção nisso. Fuja da superficialidade mentirosa. Qual é essa superficialidade mentirosa? Ah, pastor, eu já sirvo a Deus, estou de boa, não preciso me aprofundar em nada disso, não. Sem engano, irmão. Nós só sabemos de fato que servimos a Deus é servindo a Deus mesmo no dia a dia, amando ao Senhor com tudo que temos. Em quarto e último lugar, veja como você pode usar os seus dons e talentos para servir o reino, na igreja, aos irmãos e em todo lugar. Sirva no trabalho, em casa, na escola. Deixe a luz de Cristo brilhar através de você. Que darei eu por todos os benefícios do Senhor para comigo? Eu vou reconhecer tudo que Deus fez e vou louvar Ele por cada um desses feitos em meu favor. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Quero orar com você.
Como é bom, Senhor, reconhecer cada um dos seus atos de misericórdia e graça. O Senhor tem sido bom. Aleluia. E nós te exaltamos pela sua bondade. Que de fato, Senhor, nós entendamos isso e vivamos dessa forma diariamente, para a glória de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. E amém.